estamos estudando o livro Como Alcançar o Ocidente Novamente para Cristo, né? A premissa, né, do livro é de que o Ocidente, uma vez cristianizado, né, uma vez evangelizado, tem sofrido as consequências de um mundo secular, né, de um mundo que diz que não existe Deus, que não existe nenhuma realidade sobrenatural e que, portanto, tudo que existe é matéria e energia. Então, inclusive, uma marca da sociedade secular é que despreza a religião. Então, pensa, o Ocidente, uma vez que foi cristianizado, evangelizado, hoje sofre essas graves consequências da secularização, né, de o mundo se tornar cada vez mais alheio a Deus. E aí ele diz então que um desafio nosso é novamente evangelizarmos o Ocidente. É claro que a gente continua tendo a responsabilidade de alcançar continentes, né, que ainda não foram evangelizados em grande parte, tá? Povos que ainda não foram alcançados de nenhuma maneira, em nenhuma época. Ainda temos esse desafio, mas nós não podemos ignorar que boa parte do mundo é influenciado por aquilo que acontece no Ocidente, né? Pensando aí principalmente na cultura norte-americana, né, que se espalha pelo mundo afora. Então o desafio é muito grande de alcançarmos novamente e sermos uma influência novamente do Evangelho para o mundo ocidental. E aí ele fala que existe uma série de desafios que nós temos hoje em dia por conta da secularização, assim como temos paralelos com o que a igreja já enfrentou no passado. A igreja, quando surgiu, ela não tinha uma situação fácil para lidar, ela era perseguida de todos os lados, ela tinha um desafio grande culturalmente em todos os lados, e nós podemos olhar para trás, né, olhar para o retrovisor e aprender com coisas que a igreja primitiva enfrentou, mas também são desafios novos que temos pela frente, que nós devemos pensar biblicamente sobre isso. É claro que o interesse aqui é um interesse missiológico, né, um interesse missional, é um interesse que nós lembremos continuamente que o nosso desafio é a manifestação do reino de Deus por meio do anúncio de que o reino de Deus é chegado, por meio do anúncio da notícia do Evangelho. É isso que nós queremos. E se é isso que nós queremos, então é muito saudável a meditação de como nós podemos ter um encontro missionário novamente com uma região que já foi muito evangelizada no passado, mas que tem cada vez mais está cada vez mais perdendo a sua influência, pelo menos no aspecto da cultura geral. E aí nós falamos em aulas passadas, tá? Eu vou repetir rapidamente aqui, sobre 6 elementos, né? Nós estamos estudando esses elementos, de um encontro missionário com a nossa cultura. O primeiro deles que trabalhamos já há um tempo é aquilo que ele chama de teoria crítica cristã, tá? Que é a ideia de que nós devemos estudar, analisar a nossa cultura à luz do Evangelho. Nós precisamos aprender a fazer essa apologética, essa defesa da fé que contemple os desafios próprios da nossa época. Tá? Então esse primeiro passo é um passo mais teórico, é um passo mais de que nós devemos nos dedicar ao estudo, não apenas das Escrituras, que é essencial, mas um estudo da nossa época. Não adianta a gente se fechar numa bolha, não adianta a gente conhecer apenas aquilo que envolve a nossa comunidade, mas nós devemos aprender a ser analistas da cultura. Nós devemos aprender a assistir filmes, escutar músicas, a ver toda a produção cultural que é realizada no mundo secular, para analisarmos quais são as narrativas, quais são as crenças por detrás, quais são as ideias que movem, né, as pessoas, para que nós saibamos responder adequadamente às perguntas que têm sido feitas pela nossa época. Tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o que ele chama de nós precisamos ter uma dinâmica, né, um movimento, novamente de um encontro evangelístico com a nossa cultura, que leva em consideração uma cultura que já é pós-cristã, né? E aí ele fala que dentro da nossa cultura, 4 passos são necessários para a gente conseguir ter essa evangelização
consistente e própria para a nossa época. Esses 4 passos são, primeiro, a gente precisa conquistar a atenção das pessoas. Não adianta, hoje em dia, com o mundo cheio de informação, ninguém está doido aí para ouvir o que você tem para falar. Então não é assim que funciona. Então nós precisamos conquistar a atenção, e o que o autor do livro propõe é que nós devemos fazer isso através de relacionamentos intencionais, ou seja, de amizade. É cultivando amizade com pessoas fora do nosso círculo é que nós vamos ganhar a atenção das pessoas. Mas depois que ganhamos a atenção das pessoas, ou seja, ganhamos o direito de sermos ouvidos, não necessariamente as pessoas serão atraídas pelo que temos para falar. Ganhamos apenas o direito de sermos ouvidos. E aí então vem a parte da atração, que o autor bem propõe, que a maneira de a pessoa querer não apenas estar disponível a prestar atenção no que nós estamos falando, mas ser atraída por o que nós estamos falando, é necessário que nós coloquemos dúvidas quanto às certezas que elas têm sobre as grandes perguntas da existência humana. Não apenas de onde vim, não apenas o que é certo e errado, que são perguntas importantes, mas aquilo que move as pessoas, quanto à identidade, quanto à questão da liberdade, quanto à questão da satisfação, do sentido da vida, da esperança no futuro. Então, todas essas coisas, as pessoas têm respostas, e para conquistarmos a atração das pessoas, nós precisamos aprender a conhecer quais são essas narrativas que fazem as pessoas estarem em movimento e começar a questionar e mostrar as inconsistências nas respostas que as pessoas têm dado para elas mesmas, para que elas consigam viver nesse mundo. Tá? Então a gente precisa aprender a fazer isso, porque uma vez que a gente consegue colocar essas questões na cabeça das pessoas, desses amigos que nós fazemos, ou que já fizemos, as pessoas vão começar a se sentirem incomodadas, porque aquilo que elas estavam respondendo não faz sentido, e elas vão agora ter uma atração por novas respostas para aquelas perguntas que ela estava aparentemente lidando muito bem, mas que agora, por conta do seu intermédio, da sua comunicação com ela já está se sentindo desconfortável. E aí o terceiro passo é você, de fato, uma vez que você demonstrou que existem problemas nas respostas que as pessoas têm dado para quem elas são, o que elas estão aqui para fazer, o que dá sentido à vida, o que as faz felizes, ter uma vida com propósito, uma vez que você mostra que as respostas que elas estavam dando são insatisfatórias e você mostra como o cristianismo responde melhor, a pessoa vai ter dúvidas sobre algumas questões históricas do cristianismo, né? Como, por exemplo, como é que eu sei que a Bíblia é verdadeira e não foi corrompida? Por que a Bíblia trata de algumas questões que parecem ser tão retrógradas ou tão esquisitas, né? Quanto às questões de gênero, sexualidade principalmente. E uma série de perguntas vão ser levantadas sobre a validade do cristianismo, e é nesse terceiro passo que a gente tem que aprender a responder e dar a razão da esperança que é em nós, que é definitivamente aquilo que a gente chama de apologética, propriamente dito. Então, em primeiro lugar, você aprende a se relacionar, ter amizade intencional. Segundo passo, você aprende a questionar. Terceiro passo, você aprende a responder às dúvidas sobre o cristianismo. E no último passo, você aprende definitivamente a comunicar o evangelho de uma maneira muito própria à situação de vida da pessoa. Então você aprende que o evangelho é rico e que ele pode ser exposto de uma maneira muito específica, muito particular para cada situação de vida das pessoas com as quais você tem se relacionado, tem procurado essa amizade intencional. Então, esses 4 elementos formam, então, um encontro verdadeiramente evangelístico com uma cultura pós-cristã, que, diferente do que já foi no passado, não são pessoas que estão doidos para ouvir o que nós temos para falar. Então é necessário que nós sigamos esses passos para que nós tenhamos um encontro mais, não somente intencional, mas válido, né? Melhor. Então essa é a segunda coisa que nós vimos. A terceira coisa que nós vimos na semana passada é uma vida social que desafie categorias. Nessa aula nós falamos como que o cristianismo, sendo perseguido pelos romanos e sendo perseguidos
pela religião judaica, como eles conseguiram crescer tão rápido, sendo que aparentemente não havia nenhum benefício em se tornar cristão. Se tornar cristão significava, pelo lado do Império Romano, muitas vezes a sua morte, ou a perda de todos os seus bens e até mesmo dos seus familiares. Os seus familiares, por exemplo, se eles fossem judeus, eles iam abandonar você por se tornar um herege, um pagão, ao se tornar um cristão. Então, não tinha nenhum benefício assim muito claro em você ser cristão, e ainda assim os cristãos explodiram em todo o primeiro século, nos primeiros séculos. E aí o autor vai defender que é porque a comunidade cristã, ela tinha alguns elementos que eram tão contraculturais, eram tão desafiadores para a cultura da época, que isso fez com que o cristianismo fosse atraente. Claro, sem contar a perspectiva de que Deus elege, Deus faz a sua obra no coração daqueles que são filhos dele, sem contar isso, de uma perspectiva mais humana, ele fala como que 5 características daquela comunidade fizeram com que o cristianismo tivesse um impacto social grande como ele teve. Que são: o cristianismo era uma comunidade multiétnica e multirracial, pela primeira vez na história, e isso impactou o mundo, porque não era uma coisa restrita a uma cultura, a um povo, a uma língua, mas o cristianismo não era uma camisa de força apenas para um povo, mas uma notícia boa que poderia alcançar todos os povos. É a primeira vez que isso acontecia. Os deuses antigamente eram voltados para uma região, para um povo específico, uma língua específica. Depois, o cristianismo era altamente comprometido com uma visão voltada para os pobres e marginalizados. E isso era uma coisa que não se via antes do cristianismo. Cada um cuidava da sua própria vida e às vezes dos seus, que faziam parte da sua família, do seu povo. Mas o cristianismo cuidava dos pobres e dos marginalizados dos outros, dos seus inimigos. E isso é uma visão que desafiou as categorias existentes. Em terceiro lugar, uma visão de perdão nunca antes vista, de não retaliação, de não vingança, mas de amor, de construção de pontes, etc. Então, novamente, isso desafiava as categorias existentes. Contra o aborto e o infanticídio, era uma visão altamente voltada para a vida. E não apenas uma defesa intelectual, mas eles recebiam crianças que de outra forma seriam mortas ou abandonadas, por ter algum defeito, alguma coisa, e os cristãos adotavam essas crianças e cuidavam. E, em último lugar, eles tinham uma ética sexual revolucionária. O sexo era tratado com uma visão muito liberal, principalmente voltada para os homens. Os homens poderiam ter direito ao sexo com suas mulheres, mas também com outros homens ou outras mulheres, desde que fossem uma classe social abaixo. Porque o sexo era para dominação. Essa era a simbologia do sexo. E é a primeira vez que o cristianismo agora trata dessa visão tão liberal do sexo em todos os povos de uma maneira muito singular, de uma maneira revolucionária. Tanto no trato de marido e mulher, para não desprezar a mulher, muito pelo contrário, o serviço do homem para com a mulher, quanto uma ética social santa. E aí o autor propõe que, se nós queremos ter um encontro missionário com a nossa época, nós precisamos aprender a valorizar todas essas categorias. A igreja precisa ser uma igreja multirracial e multiétnica. A gente precisa valorizar as diferenças linguísticas, culturais, raciais que existem entre nós, porque a visão do Evangelho é que Deus quer alcançar todos os povos, todas as línguas. Então, isso tem que ser altamente valorizado. Um compromisso com os pobres e marginalizados, uma visão marcada pelo perdão e não pela retaliação, uma visão fortemente contra o infanticídio, o aborto, ou uma visão fortemente pró-vida. Em último lugar, uma revolução quanto à ética sexual que é altamente depravada no nosso mundo, e nós precisamos ser essa comunidade contracultural, essa comunidade revolucionária contra esses temas, se nós queremos exercer influência. Porque, de outra forma, se nós nos adaptarmos às visões de mundo correntes, nós então perderemos o impacto
porque seremos mais do mesmo. Tá? E o cristianismo, a única coisa que a gente não pode, e nenhum historiador pode alegar, é que o cristianismo foi mais do mesmo na época em que ele nasceu. Né? Não era mais do mesmo, muito pelo contrário, uma comunidade altamente revolucionária e contracultural. E se nós queremos alcançar o Ocidente novamente, nós precisamos ser uma comunidade altamente contracultural nesses temas. E em quarto lugar, né, pensando de um aspecto mais geral, nós já falamos, então, para ter um encontro missionário, precisamos ter uma teoria crítica cristã, uma dinâmica evangelística que considere uma sociedade pós-cristã, precisamos ter uma comunidade que desafie as categorias existentes quanto a esses 5 elementos que eu falei, e hoje, nós, depois dessa recapitulação, nós precisamos de uma contra-catequese para uma era digital. Eu vou explicar isso, tá bom? Então, em quarto lugar, para ter um encontro missionário com a nossa cultura pós-moderna, pós-cristã, nós precisamos ter uma contra-catequese para uma era digital. O que é uma catequese? Ou um catecismo? Catecismo é uma forma literária de uma exposição de algum assunto, que no caso do cristianismo é expor a nossa fé através de perguntas e respostas. É igual temos o nosso catecismo breve maior de Westminster, nada mais é do que perguntas e respostas que tem por objetivo, alguns objetivos, mas um objetivo maior de expor e catequizar, ensinar, doutrinar as pessoas a respeito daquilo que nós acreditamos da palavra de Deus. Então, isso é uma catequese. Então, embora catequese se refira a um elemento muito literário, de uma forma como um conteúdo é apresentado, por exemplo, se você já viu a Confissão de Fé de Westminster, que é um documento que é um símbolo da Igreja Presbiteriana, e você vê os catecismos, a diferença é que a confissão é um tratado teológico, basicamente, né, ainda que com capítulos, que expõe certos temas. Os catecismos nada mais são do que uma exposição diferente desse mesmo conteúdo, com perguntas e respostas. Mas o ponto do autor não é nem defender o método de perguntas e respostas para a gente educar e discipular e catequizar e doutrinar as pessoas. O que ele está propondo antes é que, se a gente fizer uma análise histórica, e eu recomendo que vocês façam isso, se você pegar os grandes catecismos produzidos principalmente ali na época da Reforma Protestante para cá, né, que houve uma ebulição de catecismos, por exemplo, o catecismo de Heidelberg, o catecismo de Genebra, né, de Calvino, os catecismos de Lutero, os catecismos de Westminster e outros, né, quando foram escritos, eles nasceram de um objetivo de discipular as pessoas, de ensinar as pessoas, né, os leigos todos cristãos, mas existe uma característica em todos esses catecismos, que se você ler, por exemplo, o catecismo breve maior ou a Confissão de Fé de Westminster que nós temos, quem já fez o estudo lá que eu gravei na internet ou o presencial aqui comigo, vocês separaram uma coisa. Há uma ênfase muito grande, por uma questão histórica, de combater o catolicismo. Se você ler a Confissão de Fé, você vai ver. Várias coisas ali são diretas contra o catolicismo. A própria menção da Confissão de Fé sobre os livros apócrifos e uma série de coisas mostra que a dificuldade existente naquela época, que ou você era um cristão protestante, a alternativa para ser um cristão protestante era ser um católico. Era a única alternativa na época existente. Não tinha essa ebulição de ateus, de agnósticos, não. Ou você era um cristão ou você era um católico. Basicamente, essa era a divisão do mundo ali europeu da época. Então, pensando nisso, eles criaram esses catecismos para responder e para atacar as visões correntes do momento.
ok? Então, não era só uma exposição da Bíblia, era uma exposição da Bíblia que visava questionar e responder e atacar as possíveis visões correntes do mundo. Por isso que grande parte dos catecismos estarão atacando a visão católica de mundo. Tá? Só que, o que o autor vai propor? Na nossa época, embora tenhamos outras religiões, né, embora ainda tenhamos uma certa influência do catolicismo no mundo, nada se parece com aquela época. Hoje a visão dominante, corrente, não é o catolicismo mais, e sim, e ainda que fosse, nós já temos catecismos que foram escritos e bem escritos para lidar com uma visão rival do catolicismo. Mas a pergunta dele é, que catecismos nós temos produzido para lidar com as questões da nossa época? Com as perguntas que as pessoas têm feito da nossa época. E a pergunta dele é, temos produzido catecismos que desafiam uma visão secular de mundo? Porque na época, catecismos foram produzidos para desafiar uma visão corrente que era o catolicismo. Mas e na nossa época? Nós temos produzido materiais, nós temos capacitado, né, falando da liderança da igreja, as pessoas, os membros, a lidarem e serem doutrinados por uma visão bíblica que ajuda a responder e questionar e desafiar a visão corrente no mundo que é o secularismo, que é uma visão que descarta Deus da história, uma visão da imanência, né, de que tudo que existe é o que está aqui agora, o que é material. Ele diz que nós precisamos, se queremos desafiar a nossa cultura existente, o mundo pós-cristão, precisamos aprender a fazer um novo catecismo. Precisamos aprender a estudar as visões correntes e saber responder biblicamente com novas categorias, né? Com novas respostas aos problemas atuais. Então é isso que ele chama de uma contra-catequese. Né? E aí ele vai falar que, na verdade, o cristianismo sempre teve uma contra-catequese. O cristianismo sempre analisou o seu momento histórico e respondeu de acordo com aquilo que se estava lidando contextualmente. Então, desde, por exemplo, Agostinho, no século IV, que lidou com os problemas da sua época, quanto no decorrer da história da igreja. E aí o que ele está propondo é, às vezes nós temos tentado responder questões sobre o cristianismo ou desafiar categorias voltando para o passado, mas talvez os questionamentos que as pessoas têm tido hoje não são os questionamentos do passado. Não é mais um questionamento do catolicismo, não é mais um questionamento de outras religiões pagãs, mas e nem tampouco da modernidade, da época do iluminismo. Nós temos novos desafios por conta de uma pós-modernidade, né? Ou uma modernidade tardia, como alguns costumam chamar, de uma visão que não é mais tão racionalista, mas é uma visão muito mais relativista. E nós precisamos aprender a responder e a catequizar os nossos membros com essa visão de contra-catequese, ou seja, eu preciso expor a doutrina bíblica de uma forma que saiba responder aos desafios da nossa época. E aí ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, por mais que os catecismos antigos eles sejam importantes, eles são insuficientes para lidarmos com o secularismo ocidental. Eles não respondem às perguntas que as pessoas têm feito hoje. Eles respondem perguntas importantes, de um aspecto geral, mas precisamos de alguma coisa mais específica, tal qual foi feita durante toda a história da igreja. Tá? E aí ele pontua o seguinte, as narrativas seculares são crenças sobre a realidade que a maioria das instituições culturais incute em nós como verdades inquestionáveis e óbvias. Então, eu vou repetir. A catequese, tá? Esse método de responder perguntas e desafiar a nossa época de um modo específico, precisa levar em conta quais são as narrativas do mundo secular hoje, o mundo pós-cristão. E que essas narrativas fazem, o que elas estão propondo, é uma visão, através de uma produção cultural,
que incute nas pessoas verdades inquestionáveis e óbvias, né? É engraçado, a nossa cultura ela é tão contrária a dogmas, mas ela é tão inconsistente que ela mesma cria os seus próprios dogmas, as suas próprias verdades que devem ser inquestionáveis e que na mente deles são óbvias para todo mundo. Aí eu vou citar algumas delas agora. Por exemplo, quanto à identidade, tá? Que é um assunto primordial para a existência de qualquer indivíduo, né? Saber quem eu sou. A cultura secular, a narrativa secular diz: você precisa ser fiel a si mesmo. Eu já falei aqui, em sociedades mais tradicionais, conservadoras, a ideia de você descobrir quem você é ver o seu papel social. Então você pode ser um pai, uma mãe, um filho, você pode ser... você é aquilo que o seu papel social, o que você desempenha, né? Naquela cultura, naquela família, naquela instituição. A pós-modernidade, isso não está certo, tá? Você não é o que você desempenha enquanto instituição social. Então, também tem o seu equívoco. Mas o ponto hoje de uma sociedade secularizada é que você não encontra quem você é olhando para fora, olhando para o seu papel que desempenha na sociedade, na família, na igreja, no Estado. Você é aquilo que você olha internamente. Essa ideia de voltar para o coração, né? Faz o que o seu coração deseja, ou veja quais são os seus interesses, as suas paixões, veja olhe para os seus sentimentos, e aí você vai descobrir quem você é. Não escute o que o seu pai está falando, não escute o que a igreja está falando, não escute o que o Estado está falando, não escute ninguém fora. Você descobre quem você é olhando para dentro de si mesmo. Só que isso é um dogma. Isso é uma verdade que é tratada como inquestionável, mas quem disse isso? É um pressuposto de fé. E que é tão difundido por tantas formas de produção cultural, das músicas, dos filmes, das artes, que nós compramos essa ideia muitas vezes sem questionar. Nós não ensinamos, agora estou falando da liderança da igreja, nós não ensinamos as pessoas a perceberem isso e como a Bíblia contradiz totalmente essa visão secular, que as pessoas acabam tornando isso como verdades inquestionáveis. É isso que eu estou chamando de narrativa cultural. Essa é uma narrativa cultural. Você é aquilo que você descobre quem você é olhando para dentro de si mesmo. Então, se você sente uma atração por alguém do mesmo sexo, independente de se a sociedade está dizendo que isso é errado ou não, que isso é bom ou não, você tem que dar vazão para os seus sentimentos. Porque você é aquilo que você sente, aquilo que você se inclina. Tá? Então você descobre quem você é olhando para dentro. Então essa é uma narrativa de identidade que precisa ser confrontada à luz do Evangelho. E tem as suas inconsistências aí. Né? Porque o ser humano, como um ser complexo, várias vezes ele vai ter emoções e desejos conflitantes. E diante de desejos conflitantes, quem você é? Entendeu? Quem você é? Você está olhando para dois desejos que você tem, mas ao mesmo tempo esses desejos não batem. Então, por exemplo, vamos pensar em alguém casado. Você tem afetos pela sua esposa, você ama a sua esposa, você gosta de ser uma pessoa exclusiva para ela, mas ao mesmo tempo você sente atração forte por outras mulheres. Ok, diante de uma identidade pós-moderna, dessa narrativa secular, quem você é? Você é o ser que deseja outras mulheres ou você é o ser que deseja a sua esposa? São coisas conflitantes, você não pode ter as duas. Quem você é? Como você define, olhando para dentro, se dentro existem desejos conflitantes, se dentro existem coisas que mudam o tempo todo? Como que você pode, por exemplo, dentro dessa narrativa, chegar para alguém e dizer assim, você falou alguma coisa lá para a pessoa, se arrependeu de ter falado, e aí você diz assim, olha, eu falei no calor do momento, mas
isso não reflete o que eu penso sobre você, isso não é quem eu sou. Isso é uma coisa que simplesmente Mas como você define o que faz parte de quem você é ou não? Você disse por alguma razão. Então, como assim agora você não está dando vazão para aquilo que está dentro? Não é assim que a sociedade moderna ou pós-moderna te ensina a achar quem você é? É ver o que está lá dentro, e se o que está lá dentro veio para fora, como que você diz, isso não é quem eu sou? Percebe? É inconsistente. Então, uma contra-catequese precisa levar em consideração esses tipos de narrativas, de conceitos que nos são dados por meio da produção cultural secular, e a gente precisa desafiar essas coisas. Não, eu não sou o meu papel que eu ocupo na sociedade, eu não sou aquilo que eu olho para dentro, porque aquilo que eu olho para dentro está em constante mudança e em constante conflito interno. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. A minha definição tem a ver com o meu propósito de vida, propósito para o qual eu fui criado. Então, se eu fui criado, se existe um Deus que está acima da criação, para eu saber quem eu sou, eu preciso entender com qual propósito, com qual definição Deus me fez. Quem Deus diz que eu sou, quem eu sou. Então você percebe, não é olhar para fora, não é olhar para dentro, mas é olhar para Deus. Vamos lá. E pior de tudo, pastor, quando você encontra pessoas que usam textos bíblicos para justificar essa tua fala, e aí a gente tem que estar muito atento para compreender aquele texto bíblico à luz do que o escritor quer dizer. Perfeito. O que o apóstolo Paulo diz entre o bem e o mal? O pastor usou a expressão, eu usei uma expressão que agredi minha esposa, mas e agredi. Aí depois eu chego e vai falar, eu te agredi, mas não era isso que eu queria. Paulo diz, o mal que eu não queria fazer, esse eu fazia. O bem que eu deveria fazer, esse eu não fazia. Já encontrei várias pessoas usando esse texto para justificar algumas questões pessoais deles, né? Mas aí Paulo está fazendo uma crítica a ele próprio. O Paulo, ele não está abraçando aquela ideia como eu posso fazer isso. Não é isso? Uhum. O Paulo, ele se autocritica. Ele mostra esse conflito interno, né, que há no nosso coração, muito bem lembrado. Ele está falando, olha, nosso coração é uma bagunça por conta do pecado. Mas, como é que ele termina esse capítulo? Ele termina falando sobre a ideia de que Cristo veio fazer, né? Renova todas as coisas. Então, em Cristo somos nova criatura. Mas graças a Deus, no final do capítulo 7, né, de Romanos, graças a Deus por Cristo Jesus, quem nos livrará do corpo dessa morte? Ele fala, graças a Deus por Cristo Jesus. E a gente tem que entender o texto. Eu tive uma menina trabalhando comigo e ela tinha uns problemas dela, e ela justificava também a luz da palavra. Ela falava que a própria natureza também tem homossexualismo, né? Então, como é que ela não poderia ser? Que Jesus amava ela do mesmo jeito. Sim. Esse é um bom exemplo de alguém que foi criada e catequizada por uma visão secular. Isso já virou uma verdade inquestionável, óbvia, e agora ela vai ler a Bíblia não para ser catequizada ou moldada, ela vai procurar na Bíblia algo que corresponda à verdade mais fundamental que ela aprendeu com uma narrativa cultural secular, né? E o que a gente precisa fazer, que é a defesa do autor, é inverter esse negócio. A gente precisa catequizar os membros com uma visão que saiba responder e questionar essas visões que os filmes, por exemplo, tentam tratar, incutir dentro de nós como verdades tão óbvias. Afinal de contas, se duas pessoas se amam, qual é o problema se elas tiverem relacionamento sexual? Elas se amam. O importante é haver amor. Independente se elas são do mesmo sexo ou não, independente de qualquer coisa, se elas são casadas ou não, independente, o ponto é haver amor. E a gente ouve tanto isso, que quando a gente vê, a gente está seguindo por esse padrão. E a gente precisa ser treinado com uma contra-catequese. Da mesma maneira como o catolicismo foi desafiado na época da Reforma Protestante, nós precisamos aprender a desafiar essas visões correntes de mundo. Sabe uma coisa, pastor? Eu acho que minha régua, às vezes, ela meio puxa a orelha, né? Eu sou meio bruto lá no trabalho com algumas coisas. Principalmente nessa questão de sexo e amor.
eu falo para eles, amor sem Deus não é amor. Sexo sem Deus não é amor. Sexo sem Deus, no meio ali, mostrando para nós de fato como tem que ser, é satisfação da carne, então somente. Eu penso dessa forma. Fora isso, é o mundão, eles na conversa deles, né? É porque vai fazer amor, tá? Amor não se faz, amor se vive. Eu entro nesse mérito com eles. Vocês praticam sexo, não tem nada a ver com amor. Nesse mundo perverso que vocês vivem. É consumismo, não entrega, né? E aí, o senhor falando da confissão, olha o que eu encontro. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si, para si, pois não precisa das criaturas que trouxe a existência, ou seja, de mim e de toda a criatura. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ou seja, Deus precisa de mim, no sentido de que a glória dele seja manifesta? Não. Então é muito gostoso de ter essa compreensão, né? E dar graças a Deus por isso, porque, na verdade, o que esse povo vive aí fora, né, é da carência mesmo de Deus para tocar nesses coração perdido e inverter até a visão em mente, né? Porque Deus nos fez ser racional, mas na hora você fala, meu Deus, criou essa criatura maravilhosa e o que o senhor colocou na cachola deles? Porque o Salmo, um dia desse eu pregou sobre o Salmo que revela e manifesta a glória do Senhor sobre a sua criação, sobre a sua obra, né? E às vezes o homem não consegue enxergar isso. Então, essa tem que ser a nossa oração e pedir muita sabedoria diante disso tudo, porque às vezes a cultura ela é tão forte, ela é tão envolvente, que se você não tiver uma compreensão da palavra de Deus para confrontar essa pessoa com mansidão, com sabedoria, ela te consome através da cultura que já está embutida dentro dessa. Será que é assim mesmo? Será que eu estou errado? Está certo. Sim. Quantos filmes, por exemplo, nessa questão de identidade, a gente já viu que o enredo é sempre o mesmo, né? É um personagem que está sendo compelido pelos seus pais ou por uma cultura, por alguma autoridade, por alguma instituição, a ser alguma coisa, e ele está sempre em conflito, até que em algum momento ele decide olhar para si mesmo e desafiar todas as pressões existentes, né, por fora, e ele encontra quem ele é, então ele vive uma vida que conecta, né, essa questão de identidade com a próxima questão, que é uma questão de liberdade, que também é uma narrativa cultural que a nossa sociedade nos leva a acreditar, que é: você deve ser livre para viver como quiser, desde que você não machuque ninguém. Essa é a visão corrente. Nós somos livres, let it go, né? Dê vazão para os seus interesses pessoais. Você olha para dentro, descobre quem você é, então viva exteriormente como você quiser, desde que você não fira outros. Tá? Uma visão extremamente relativista, egoísta, que trata a questão da liberdade de uma forma extremamente inconsistente, porque a liberdade não é ausência de parâmetros, tá? Você trocar ser aquilo que a sociedade está dizendo que você deve ser para ser escravizado pelos seus desejos conflitantes dentro de si mesmo, isso não é liberdade, né? Da mesma maneira que um peixe chega e fala assim: quer saber? Eu estou cansado dessas restrições do mar. Na verdade, eu quero voar, ou eu quero andar na terra como o jacaré faz. Se ele tenta extrapolar os limites do seu ambiente para o qual ele foi criado, ele vai ser tudo menos livre. Ele vai morrer lá fora, ele não vai conseguir se locomover como ele se locomovia na água. Então, a nossa liberdade tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com o objetivo para o qual nós somos criados, dentro dos limites para os quais nós somos criados. Então, essas coisas, moralidade, identidade, liberdade, são sempre conectadas, né?
E a gente precisa aprender a desafiar essa ideia de que nós não somos livres para fazer aquilo que a gente quiser, desde que a gente não machuque ninguém. Embora essa seja uma verdade, parece que auto-evidente, né, um dogma, a gente precisa aprender a ter uma visão cristã que desafie essas coisas e mostre o problema de viver numa realidade assim. Né? E as inconsistências da impossibilidade de viver numa sociedade desse jeito. Tá? Até na própria definição do que é fazer mal para alguém. Se tudo é relativo, como eu defino em sociedade que eu posso fazer o que eu quiser, mas como eu defino se isso é bom ou mal para alguém? Porque para eu definir se aquilo que eu estou fazendo vai fazer mal para alguém, eu preciso ter uma definição daquilo que é bom e daquilo que é ruim. E se eu não tiver essa definição por conta do relativismo? Como que na prática eu descubro se alguma coisa é boa ou ruim para alguém? Percebe? Então, a ideia geral, estou dando um zoom para depois voltar e lembrar. A gente precisa aprender a lidar com essas questões. A gente precisa aprender a trazer uma visão bíblica para esses dogmas, para essas narrativas culturais do mundo secular. Outro exemplo, felicidade. Você deve fazer aquilo que te faz mais feliz. E você não deve sacrificar isso por ninguém. Independente do que os outros estejam te dizendo, você deve ser feliz. Custe o que custar. Essa é uma visão auto-evidente, né? Também vista nos filmes, nas músicas, nas produções culturais, e a gente precisa aprender a identificar essas coisas e confrontar essa visão, a partir de uma visão bíblica, de uma visão que é consistente, de uma visão que responde melhor, e uma visão que verdadeiramente traz a felicidade que esse tipo de narrativa cultural nunca traz. Nunca ninguém é feliz fazendo aquilo que acha que a faz feliz. É sempre um abismo, é sempre um poço, uma cisterna rotas que não retém águas, que o autor de Jeremias fala, né? Ou, por exemplo, uma outra verdade auto-evidente, outro dogma da nossa cultura, que já não é novo, vem de uma visão do iluminismo, mas que é a ideia de que a única maneira de resolver os nossos problemas é através da ciência e da objetividade dos fatos. Que uma versão moderna disso é que nós resolveremos todo o problema da humanidade através da tecnologia. É uma visão extremamente pragmática, uma visão que tirou Deus da história e precisa colocar alguém no lugar, e esse alguém é a ciência. E se nós não aprendermos a fazer uma contra-catequese em relação a isso, estou dizendo que a ciência é ruim, a ciência tem o seu lugar dentro da história. Né? Deus é o autor da ciência, mas a idolatria da ciência, como uma tentativa de excluir Deus da equação ou qualquer outra coisa da equação, isso é uma idolatria que deve ser combatida, e a nossa contra-catequese atual precisa levar em consideração isso. A nossa contra-catequese não tem que ficar falando assim, porque a gente não deve adorar santo, porque Maria... Beleza, isso teve o seu lugar na história, isso tem o seu lugar em alguns contextos em que nós estamos conversando com católicos, mas se a gente ficar só lidando com isso, e a gente não saber responder essas questões que são mais próprias do nosso tempo, a gente não vai ter esse encontro missionário, a gente vai ser irrelevante. Por exemplo, mais uma questão, a moralidade. Cada um tem o direito de decidir por si mesmo o que é certo e errado. É uma questão que é auto-evidente. Ou seja, se eu descartei Deus da equação, se Deus não diz o que é certo e errado porque Ele não existe, então, e eu não consigo viver como se certo e errado não existisse, a resposta que é dada é, então, eu preciso decidir o que é certo e errado para mim mesmo. Existem graves problemas com essa ideia. Ou ainda, uma visão mais histórica, a história está se inclinando em direção ao progresso social e se afastando da religião. Essa é uma verdade auto-evidente que a cultura tem pregado, né? A gente está caminhando para uma ideia sempre de progresso e que a religião vai perdendo cada vez mais o seu espaço porque a gente está aprendendo a se libertar das amarras da religião. Primeiro que isso não é verdade, tá? Primeiro que Deus continua fazendo a sua palavra crescer em vários lugares deste mundo,
Tá? Não tem havido, embora a nossa cultura, a nossa produção ocidental, secularizada, grande parte disso tenha acontecido, mas não é essa verdade autoevidente que as pessoas tentam colocar e que a gente não caminha para um progresso social. Inclusive, é até estranho algumas pessoas defenderem isso ainda, porque lá no racionalismo, no iluminismo, começou a se defender isso, né? Essa ideia de que nós agora damos atenção para a ciência, nós damos atenção para a razão, a idade das trevas, né, já acabou, a idade média acabou, a gente não é mais, a gente não vive a vida ligando para um suposto Deus que diz o que a gente deve fazer, isso acabou, já ficou no passado, a gente vive numa época do iluminismo, da razão, da ciência. Agora vai haver um progresso social nunca antes visto, a tecnologia vai resolver os nossos problemas, e aí nós temos 2 grandes guerras mundiais. Nós temos o Holocausto. E aí? O que toda a ciência, o que toda a razão resolveu o problema humano? Não resolveu. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas questões que em grande parte do tempo não estão sendo trabalhadas. Ou, por exemplo, a questão de justiça, que é muito importante na nossa época. As pessoas dizem, nós temos a obrigação de trabalhar pelos direitos e bem-estar de todos no mundo. É uma coisa boa, né? As pessoas dizem isso, e isso em essência, isso é bom. Só que a questão é, como se defende essa ideia? Da onde que tirou-se essa ideia, tendo em vista uma visão darwinista, uma visão de que a sobrevivência é do mais forte, do mais apto? Da onde vem a ideia de que eu devo cuidar do pobre, do oprimido, do outro? Então, a gente precisa aprender a ter uma catequese, a ter uma visão cristã que aprenda a desafiar, dialogar com as questões da nossa época e não apenas ficar respondendo questões que já foram respondidas há séculos atrás. Tá? Esse é um desafio muito importante. E eu faço uma recomendação, eu já fiz essa recomendação, eu faço de novo. Tem o Keller, que escreve esse livro que a gente está estudando agora, ele escreveu um livro inteiro, desse tamanho, só para lidar com essas questões. É meio que um catecismo que ele está escrevendo para lidar com essas questões, que chama Deus na Era Secular. E ele vai, cada capítulo, ele vai estabelecer um desses tópicos: identidade, sentido, liberdade, moralidade, justiça. Ele vai trabalhar todas essas questões mostrando como que a nossa cultura tenta fazer a gente acreditar nessas coisas, como que essas coisas são inconsistentes e ruins e não refletem a verdade, e como que o cristianismo responde melhor. Excelente, é um livro maravilhoso. Eu pretendo em algum momento trazer esse livro e dar esse livro aqui, porque ele é muito rico, muito rico. E a gente precisa aprender a ser treinados para isso. O Tim Keller trata esse assunto como tão importante que ele escreveu um outro livro, esse mais acessível, que é o livro que a gente tem na abertura da escola dominical trabalhado, que é o Catecismo Nova Cidade, que é um catecismo, é feito de perguntas e respostas, mas que visa responder questões mais atuais. Tá? Então também é um material interessante, ainda que muito mais simples do que esse Deus na Era Secular, que é um material muito bom para a gente lidar com essas questões. Então, no final das contas, a conclusão que ele está tentando trazer para a gente é: precisamos de uma contra-catequese, ou seja, precisamos de uma catequese que responda aos desafios da nossa época, que explique, refute e reconte os catecismos do mundo para os cristãos. Então, essa é a ideia que ele está falando. E para isso acontecer, ele tenta ser mais prático ainda. Ele está dizendo, olha, essa é a solução, mas para isso a gente precisa, primeiro, identificar. A gente precisa conhecer quais são essas verdades autoevidentes que a cultura secular tenta nos vender. E para isso precisamos analisar toda a produção cultural. Precisamos ler os livros, precisamos assistir os filmes, precisamos escutar as músicas, precisamos estar imersos naquilo que a cultura tem produzido. Precisamos identificar, precisamos saber quais são essas narrativas, como elas se manifestam. Para que diante de um filme bonitinho, que no final todo mundo acaba chorando, a gente saiba identificar quais são as ideias por detrás.
É um risco muito grande a gente ter qualquer participação numa produção cultural se a gente não foi treinado para identificar essas coisas, porque elas são muito sutis. Elas não parecem um monstro na forma que elas são apresentadas. Coisas como essas que eu disse aqui são aparentemente muito bonitas, mas que são absolutamente contrárias às Escrituras. A gente precisa aprender isso. Então, identificar. Depois, perceber os exemplos disso, as consequências disso na nossa vida cultural, né? na nossa própria vida. Uma coisa é a ideia defendida aqui, por meio de filmes, etc., por meio de narrativas, mas qual o impacto disso na nossa vida atual? Depois, e esse é um ponto interessante, cada uma dessas narrativas culturais, lá no fundo, tem uma coisa boa. Tem uma coisa que reflete aquilo que Deus nos criou para ter ou ser. Que é a ideia de descobrirmos quem nós somos, que é a ideia de que nós somos feitos para alegria e felicidade, que é a ideia de que os pobres devem ser ajudados, que existe certo e errado, ou qualquer coisa assim. Tem algum fundo ali, alguma parte que é boa, mas que está sendo respondida de uma maneira equivocada, e a gente precisa aprender ao mesmo tempo que a gente ataca uma resposta errada, a gente precisa aprender a valorizar algo que está ali. Então a pessoa diz, a gente precisa fazer aquilo que nos faz felizes. Ok, você vai demonstrar que isso é um grande caos social se todo mundo viver desse jeito. Mas, em contrapartida, a gente vai mostrar que Deus é um Deus que se preocupa com a nossa felicidade. É um Deus que nos fez para sermos felizes e alegres e satisfeitos. Só que a resposta aonde o mundo busca nunca pode nos satisfazer. Mas Deus quer nos satisfazer por meio do seu sacrifício, por meio de uma visão de mundo que é o referente, que leve em consideração a Deus. Então a gente vai valorizar a busca pela alegria, mas vai desafiar a maneira como essa busca pela alegria tem sido realizada. Então ela precisa ser identificada, afirmada, mas criticada. A gente precisa aprender a criticar e mostrar como em Cristo ela é cumprida de uma maneira muito mais satisfatória. É aquela ilustração que eu já usei várias vezes aqui, que é a ideia de que se nós queremos perfurar uma rocha, não adianta jogar um dinamite em cima dela. O dinamite vai explodir e vai tirar só umas lasquinhas da rocha. Para você perfurar uma rocha, tirar uma rocha do caminho, por exemplo, para construir uma estrada, você precisa perfurar a rocha até o núcleo dela, até o centro dela. Mas se você perfurar a rocha e ficar só ali dentro, você se tornou quase que parte da rocha, mas você não fez diferença nenhuma, a rocha continua no meio do caminho. Então é necessário que eu penetre, que eu entre, que eu interaja com a rocha, com a cultura, mas que lá dentro eu exploda, que lá dentro eu desafie, que lá dentro eu mostre as inconsistências ali, para que então a rocha saia do caminho. Então, para que nós sejamos verdadeiramente relevantes, que é uma ideia de vários livros que a gente estudou falam a mesma coisa, eu preciso entrar na cultura, eu preciso conhecer a cultura, eu não posso ficar fora dela criticando, eu preciso estar lá dentro, mas lá dentro eu não posso me tornar como os demais. Lá dentro eu tenho que desafiar a cultura de dentro para fora. Eu tenho que explodir. Então, primeiro eu preciso identificar, eu preciso me associar, mas lá dentro eu preciso desafiar as categorias existentes. Tá? Então, toda participação verdadeiramente relevante nossa tem a ver com eu fazer parte, mas ao mesmo tempo desafiar. Se eu critico de fora sem conhecer, falando numa língua que ninguém me entende, eu não estou fazendo impacto nenhum. Mas se eu entro, faço parte da cultura, mas eu não consigo desafiá-la, eu também não tenho impacto nenhum. Tá? E aí, eu vou juntar um livro que a gente estudou no passado, recente, com esse livro aqui, para falar uma coisa. Ele está falando, a gente precisa de uma contracatequese, que até então parece um exercício muito racional. A gente precisa aprender a responder, a gente precisa aprender a pensar, a gente precisa aprender a analisar. Mas ele está dizendo, só isso não é suficiente. Porque o ser humano, o cristão, ele precisa ser uma pessoa contracultural.
E ele não aprende isso apenas com teoria. E aí eu vou linkar com o livro Você é Aquilo que Ama, do James Smith, que inclusive é citado nesse livro aqui, que ele vai dizer, a gente precisa de uma comunidade, a gente precisa de uma série de rituais que produzam pessoas que sejam, em essência, contraculturais, que, em essência, consigam ser, esse aspecto, relevantes ao desafiar a cultura existente. E ele diz que esse tipo de caráter não é transmitido em sala de aula. Esse caráter é fruto de uma comunidade que tem os seus rituais específicos, que é o que o James Smith defendeu para a gente no livro Você é Aquilo que Ama. Né? E ele dá o exemplo, por exemplo, de Martin Luther King Jr., que não foi o fruto de uma sala de aula. Foi um homem extremamente revolucionário e relevante na sua época, mas que foi produto daquilo que ele chama de uma ecologia moral, de uma comunidade que forja o caráter de alguém por meio da sua cultura. No caso de Martin Luther King Jr., ele foi formado por meio da igreja afro-americana, né? Uma comunidade que foi relevante para a formação dele e que isso teve um impacto na sociedade. E se nós queremos ter crentes assim, nós precisamos ter uma comunidade que seja essa ecologia moral. E como que temos uma comunidade assim? Ele propõe os seguintes elementos. Primeiro, uma sociedade, uma comunidade assim, responde à pergunta: por que ser bom? Por que nós devemos ser bons? E a resposta não pode ser simplesmente porque sim, porque nós estamos dizendo. Uma ecologia moral, uma comunidade que desafia categorias e que produz grandes cristãos que impactam a sociedade, requer uma explicação bíblica que sustente os padrões morais. Por exemplo, a Bíblia faz isso baseando as suas normas morais no caráter de Deus. Então, por que eu não devo matar e devo promover a vida? Não é simplesmente porque tem um versículo dizendo isso, mas é porque isso reflete o caráter de Deus. Essa é a sustentação básica. Todos os mandamentos são mandamentos porque refletem o caráter santo de Deus. E Deus nos fez para sermos parecidos com Ele. E é isso que responde verdadeiramente a pergunta: por que devemos ser bons? Pensa nos nossos filhos. Se os nossos filhos aprendem que eles devem ser bons apenas porque eles estão sob a supervisão dos seus pais, porque se eles não fizerem o que é bom, eles vão ter algum castigo, uma punição, alguma coisa assim, eles aprendem a responder o porquê ser bom da seguinte maneira: eu tenho que ser bom porque de outra forma eu serei punido. Mas mais para frente ele vai descobrir jeitos engenhosos de conseguir não ser bom e talvez não ser punido. Ou quando não estiver ninguém vendo, ou na cabeça dele ele nunca será descoberto, então ele tem liberdade para ser mal, porque a justificativa acabou. Então, se nós queremos ensinar as pessoas a ter uma ecologia moral, aprender a ser uma comunidade relevante para a sociedade, nós precisamos responder a pergunta: por que devemos ser bom? E a resposta para essa pergunta é sempre o caráter de Deus. Deus é bom. E a lei de Deus expressa o caráter dele, e nós somos criados para isso. Independente de seremos punidos ou não, observados por alguém ou não, nós fomos criados para nos parecer como Deus, e o caráter de Deus é santo, justo, bom. Por isso a gente não mata, por isso a gente não adultera, por isso a gente não cobiça, por isso a gente não toma o nome de Deus em vão, por isso a gente guarda o dia de sábado, por isso que... Entendeu? Em segundo lugar, uma ecologia moral responde à pergunta: o que especificamente é bom? Então, por um lado, a primeira pergunta é: por que devemos ser bom? A pergunta 2 é: o que especificamente é bom? O que é a verdadeira adoração? O que é o verdadeiro amor ao próximo? O que é verdadeiramente trabalhar de maneira adequada e assim por diante? E, de novo, a Bíblia, particularmente os 10 mandamentos, ou, por exemplo, o Sermão do Monte, o livro de Provérbios, que são partes da Escritura muito práticas, precisam fazer parte da nossa reflexão e dar nomes àquilo que é bom.
Então a gente precisa definir o porquê e precisamos definir o que é bom. Tá? Em terceiro lugar, uma ecologia moral, né, uma comunidade relevante, precisa responder a pergunta o que não é bom. Tá? Em contraste, né? E isso não é uma resposta simplista. A gente precisa analisar muito bem. A gente precisa conhecer as Escrituras para encontrar definições muito específicas e práticas daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Daquilo que é indicado e daquilo que não é indicado. Daquilo que é bom, mas tem as suas restrições. Em quarto lugar, uma ecologia moral envolve a imaginação, respondendo à pergunta, quem é bom? Então, primeiro é, por que sermos bom? O que é bom? O que não é bom? E quem é verdadeiramente bom? Então, não é suficiente a gente apenas dar princípios abstratos, mas a gente precisa capturar a imaginação das pessoas, mostrando quem é bom de fato. Não é que nós que estamos defendendo isso somos bons, os outros são ruins. Não, a ideia é mostrar que só existe um bom. Deus é bom. E aquilo que Ele vem fazer por nós é para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com quem Ele é. E por isso, no final das contas, a gente acaba sendo modelos da bondade de Deus por sermos parecidos com Ele. Tá? E é isso que vai fazer um impacto na nossa sociedade. E a última pergunta, em quinto lugar, para alcançarmos esse tipo de comunidade, a pergunta que devemos responder é como podemos ser bons na vida diária. Tá? O discurso moral é um diálogo de pessoas perguntando como o princípio se aplica a essa situação, qual é a coisa certa a se fazer aqui e como fazer a coisa certa. Vocês percebem que toda pregação que eu faço, eu sempre termino do mesmo jeito? Sempre do mesmo jeito. Primeiro eu mostro, existe algum problema, existe alguma situação que mostra que a gente foi criado para fazer alguma coisa e a gente não faz isso por conta de algum pecado, alguma coisa no nosso coração. A gente não consegue fazer isso sozinho, mas à luz do que Cristo fez por nós, à luz do Evangelho, nós temos uma nova maneira de sermos bons, não pelo exemplo de Cristo. Inclusive eu tenho repetido, que o exemplo de Cristo só nos esmagaria, porque mostra que a gente não consegue. Mas que Cristo veio trazer algo mais que nos capacita a fazer aquilo que outrora nós não conseguimos fazer. Então não é só responder o que é bom, o que não é, por que ser bom, quem é bom, mas a gente precisa responder como sermos bons. E como sermos bons só pode ser respondido por meio de Jesus. Porque o resto é religiosidade, o resto é moralismo, o resto é farisaísmo, o resto é produzir pessoas que matam Jesus. Então, se nós devemos responder como devemos ser bons, a resposta sempre é o Evangelho. Por isso que não é cabível qualquer pregação, qualquer coisa que seja, que Cristo não esteja em evidência. Porque por mais que responda a questão quem é bom, por mais que responda a questão o que não é bom, o que é bom, por que devemos ser bons, se em último lugar não mostra que nós só podemos ser bons por meio, não do exemplo de Cristo, mas por meio do sacrifício de Cristo, isso não produz pessoas boas, isso produz pessoas religiosas, que são aparentemente boas, mas que no final das contas são sepulcros caiados. Que no final das contas estão belas por fora, mas por dentro só há ruína, morte, destruição. Aquilo que Jesus falou. Agora, por que uma ecologia moral, por que essa comunidade que produz pessoas que impactam a sociedade é tão importante? E ele vai dizer assim, a crise que nós vivemos é a seguinte, apesar dessa cosmologia moral do secularismo, dessa comunidade, dessas respostas que o moralismo tem dado, que o secularismo tem dado para essas questões, quem é bom, por que ser bom, o que não é bom e como sermos bons, embora essas respostas que o secularismo tem dado sejam inconsistentes, elas não batem. Porque o secularismo vai dizer, não existe um Deus. Cada um deve definir o que é bom para si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, existe uma moralidade tão intrínseca dentro do secularismo que ele está sempre julgando
algumas pessoas como certas ou erradas. Mas com que base? Se cada um vai definir o que é certo para si mesmo. Então tem uma série de inconsistências. Ele vai dizer, embora existam essas inconsistências, a cultura secular criou uma ecologia moral, criou um ambiente tão poderoso, numa realidade que nos deixa tão imersos dentro dessa ecologia moral, através da revolução digital, que em comparação com as 2 ou 3 horinhas que a gente passa na semana na igreja, a gente está sempre perdendo essa luta. Porque a gente está sempre sendo bombardeado por respostas a essas grandes questões seculares, e a gente passa pouco tempo lendo a Bíblia, a gente passa pouco tempo em comunidade, a gente passa pouco tempo meditando sobre essas coisas, por isso que a gente está sempre perdendo essa batalha. E aí ele diz que nós somos impactados por meio da imaginação com narrativas, né? Igual o James Smith nos ensinou no livro que a gente estudou. E ele fala que no passado, os cristãos no passado se preocupavam, por exemplo, com a influência da televisão, né? E que é uma preocupação muito grande. Hoje, ele diz, é muito pior. Porque antes você estava na televisão, mas desligava, acabou. Hoje a gente está o tempo todo com o celular e o tempo todo somos bombardeados, dia e noite, com essas mentalidades que a gente nem percebe. Aqueles que consomem conteúdo digital estão sendo profundamente catequizados por muito mais horas em uma semana e de uma maneira muito mais eficaz do que qualquer coisa que a igreja esteja fazendo. E ele chama isso de lavagem cerebral. Então ele fala assim, e aí não é uma surpresa quando os pais têm filhos adolescentes e os seus filhos chegam e falam assim, olha, eu não vejo nada de errado quando 2 pessoas fazem sexo, quando elas realmente se amam. E aí o autor vai dizer, aí o pai, diante dessa afirmação tão contrária às escrituras, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um versículo bíblico e vai tentar mostrar como que o versículo bíblico mostra que aquela ideia é errada. E ele vai dizer, isso não vai ter impacto nenhum sobre o seu filho. Nenhum. Ele fala, não adianta você vir com o texto bíblico nessa altura do campeonato e mostrar, mas a Bíblia diz o contrário. Sabe por quê? Ele vai dizer, esses versículos não serão eficazes, porque as narrativas de baixo, as narrativas subjacentes, que tornam essa visão, por exemplo, de mundo, de sexo, plausível, nunca foram identificadas como visões de mundos seculares e expostas como implausíveis, ou seja, como inadequadas, como inconsistentes. Então, ou seja, ele está dizendo, os nossos filhos passam a vida toda assistindo desenhos, filmes, escutando música, sendo influenciados por culturas e liturgias escolares. O tempo todo, muito mais tempo passa-se com professores da escola do que com seus próprios pais. E quando passam com seus pais, não estão sendo doutrinados e catequizados a nada. E aí chega na adolescência, ele diz uma frase como essa, e você vai querer trazer um versículo e fala, não adianta. Porque a visão de mundo deles foi construída por meio de narrativas que não foram identificadas e não foram bem desafiadas. Então, quando você traz um versículo bíblico, a estranheza não vai ser com a visão de mundo que ele aprendeu a vida inteira a construir lentamente, mas vai ser com o texto bíblico. Ele vai olhar para o texto bíblico e falar, nossa, a Bíblia é retrógrada, hein? Nossa, como a Bíblia é inadequada. Porque ele aprendeu a viver numa ecologia moral, grande parte da sua existência, que trata essa afirmação de que o que é de errado com o sexo se as 2 pessoas se amam. E quando você vai chegar para tentar mostrar algo diferente, ele vai falar, isso é estranho. Isso é estranho a visão de mundo que eu construí a vida inteira. Então, a formação do nosso caráter flui de um engajamento da imaginação, através das liturgias, das artes, das histórias, das narrativas, das liturgias que participamos em comunidade. É isso que produz pessoas que farão a diferença no mundo secular. Então nós precisamos de uma catequese que seja formada para apresentar fundamentos da verdade cristã, em contraste com as narrativas
do secularismo. Em segundo lugar, precisamos de uma adoração que combine padrões antigos de liturgia com formas contextualizadas atualmente. Essa conexão do passado e o moderno e como Deus atua em toda a história, no passado e no presente. Nós precisamos disso para cultivar uma ecologia moral. Precisamos dos usos das artes. Os cristãos não podem se abster de uma produção cultural dizendo, quem produz é o mundo mesmo e eu vou ficar de fora disso. Isso é só se render à situação existente. Nós precisamos estar presentes na produção cultural de boas músicas. E não é só boa música gospel. Precisamos fazer músicas que os não cristãos vão escutar. Precisamos criar bons filmes, precisamos criar bons artefatos, boas artes, bons livros. Precisamos de um treinamento teológico, isso é uma parte que me toca. Os pastores, presbíteros devem treinar os crentes a lidar com essas ideias. É parte do que eu estou tentando fazer agora. E, por último, nós precisamos redescobrir as práticas devocionais que muito tem sido perdido historicamente. Sem uma vida devocional, nós somos um prato cheio para o secularismo. Sem as práticas de relacionamento com Deus pessoais, por meio da oração, por meio da meditação da palavra. De que maneira poderá o jovem guardar por o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Precisamos conhecer bem a Bíblia, precisamos ter um relacionamento com Deus pautado pela oração. Sem isso, nós não seremos uma comunidade que produz pessoas que impactam o mundo. Não produziremos. Ok. Então, até aqui nós vimos os seguintes pontos para um elemento, para um encontro com nossa sociedade pós-cristã. Então, eu vou repetir esses elementos. O primeiro deles, nós precisamos de uma teoria crítica cristã, uma análise das ideias, das motivações, das narrativas que permeiam a nossa cultura. Em segundo lugar, precisamos ter uma dinâmica verdadeiramente evangelística para o nosso tempo, que envolve os elementos que já foram citados. Uma visão social que desafia as categorias existentes, que produz uma sociedade, uma igreja que é multiétnica, que cuida dos pobres, tudo aquilo que a gente já falou. Uma contra-catequese para a era digital, ou seja, precisamos aprender a responder às perguntas que têm sido feitas, ou desafiar as respostas que têm sido dadas pelas narrativas culturais, de uma forma que instrua, mas uma forma que capacite a gente lidar com essas questões, por meio também de uma construção de uma comunidade que gere em nós o caráter de Cristo, respondendo às perguntas de por que devemos ser bons, o que não é bom, como podemos ser bons e quem é o verdadeiro e único bom. Okay? Então, tudo isso são elementos para que nós tenhamos um encontro novamente missionário com o mundo do Ocidente. Tá? E aí, na aula que vem, nós vamos falar de mais 2 pontos, fechando aí, totalizando 6 elementos necessários. E aí, talvez numa outra aula, a gente termina com encorajamentos. Porque até aqui a gente percebeu que o desafio não é pouco, não é fácil. Tá? E isso pode levar a um desencorajamento da nossa parte. E aí o autor, sabiamente, termina o livro com alguns encorajamentos para que nós não desistamos do desafio que nós temos pela frente. Tá? Da mesma forma que o cristianismo no passado, no primeiro século, olhando para para o mundo inteiro, e Jesus dizendo para 12 discípulos, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Os discípulos falam, meu Deus, meu desafio é muito grande. E é por isso que nessa grande comissão, Jesus termina como ele terminou. E eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês não estão sozinhos nessa. Estou dizendo que vocês têm que fazer é desafiador, é grande.
Vai exigir muita dependência, vai exigir joelho no chão, vai exigir oração, vai exigir leitura bíblica, estudo teológico, doutrinário, vai exigir práticas e liturgias cristãs revolucionárias, vai exigir muita coisa. Mas eu estou com vocês até a consumação do século. Ou seja, termina com esperança, que se a gente não tiver esperança, se a gente não tiver esperança que o Ocidente pode ser alcançado para Cristo novamente, a gente vai ficar parado. Se a gente é um passarinho que está vendo uma floresta pegando fogo, e aí tudo que a gente tem é o nosso bico com um pouquinho de água para jogar lá, e a gente não tem esperança de que algum dia esse fogo vai ser apagado por conta do nosso trabalho, a gente nem vai se dar o luxo de fazer alguma coisa. Mas se existe alguma promessa dizendo, eu vou fazer, por meio de vocês, por meio dos biquinhos de vocês, por meio do pouquinho de água que você vai jogar nesse fogaréu, eu vou fazer, então a gente pode ter encorajamento suficiente para começarmos ou continuarmos nos movendo em direção a isso. Porque é para isso que nós existimos, aqui. Por isso que nós estamos aqui ainda, porque temos uma missão. Nós somos seres em missão. E se nós não valorizamos a missão, nós não estamos respondendo adequadamente às perguntas de qual é o sentido da vida, para que nós somos criados, quem nós somos, o que é liberdade. Tudo isso tem a ver com a nossa missão.